Olá, sejam todos bem-vindos ao mini curso. Me chamo Bruna Manuela, sou aluna da Universidade Federal do Paraná, setor Litoral. Faço parte do programa Lab Móvel, Laboratório Móvel de Educação Científica, e atuo na área de programação e prototipagem eletrônica para a educação. Nesse vídeo, daremos continuidade ao que foi ensinado no primeiro dia do nosso mini curso. E nele, iremos utilizar uma plataforma chamada Tinkercad. E utilizando sensores no Arduino, mostrando na prática como ele funciona. Hoje, iremos colocar sensores no Arduino, então entrará informações nele. Informações complexas no Arduino. E a partir dessas informações, o Arduino toma algumas decisões. É praticamente um robô, só que bem mais incrementado, né? Só para a gente pensar um pouquinho o que são esses sensores, o nosso corpo, por exemplo, é constituído de vários tipos de sensores. Por exemplo, os nossos olhos são sensores de luz, ou seja, sensores de luminosidade. Os nossos ouvidos são sensores de som. A nossa boca tem sensores de paladar, gostos e sabores. A nossa pele, por exemplo, tem sensores de tato e de temperatura. E tudo isso é constituído de decisões que a gente toma. Ou seja, são decisões de autodefesa. Como, por exemplo, quando a gente vê uma luz muito forte vindo na nossa direção, a nossa tendência é fechar os olhos. Fechar os olhos para que eles não machuquem. Ou quando a gente ouve um barulho muito forte, o nosso corpo ele tende a se direcionar para o som e por onde ele está vendo. Então a gente precisa visualizar o que está acontecendo, ouvir o que está acontecendo no local, e então o nosso corpo ele toma essas decisões por si, sendo fugir do lugar ou se direcionar a ele. Ou um outro exemplo, quando a gente machuca a nossa mão ou coloca a nossa mão em um lugar muito quente, a nossa tendência é tirar o braço da onde está, local quente, então tomamos por nós automaticamente sair daquele lugar. Essas são decisões que o nosso corpo toma a partir do momento em que a gente tem uma lesão nesses nossos sensores, na nossa pele, no nosso corpo, no nosso ouvido, nos nossos olhos. Ou seja, toda essa comunicação entre o nosso corpo e o nosso cérebro, ele é constituído de impulsos elétricos. Os nossos nervos, eles são constituídos como fios condutores que passam por todo o nosso corpo, levando então eletricidade ou energia para se comunicar com o nosso cérebro. No Arduino é a mesma coisa. Vamos ter os sensores e os sensores vão passar essa informação para o Arduino. Como, por exemplo, um sensor de luz. Ele vai captar uma informação, a luminosidade, e vai enviar para o Arduino, que vai fazer essa variação de luz aparecer na nossa tabela. E assim identificar quanto a quantidade de luz que tem no ambiente. Mas aí vocês perguntam, né? Ler e escrever esses códigos devem dar um trabalho, né? Sabemos sim que existem alguns sensores que são bem mais complexos, mas aí a gente tem um truque bem bacana para ensinar para vocês. Uma coisa que chamamos de bibliotecas. Bibliotecas são recursos super usados em programação. Vamos explicar. Imagine que você precisa utilizar um sensor, mas que para esse sensor carregue dentro do Arduino, você precisa de 2 ou 3 páginas de códigos escritos, né? Mas aí, ao invés de darmos todo o nosso trabalho de escrever todas aquelas páginas de códigos, alguém já vai deixar esse código pronto pra gente. Ou seja, vai deixar o código já todo escrito e salvo. Ou seja, não precisaremos programar todo e nos darmos todo o trabalho para programar. Esse código ele já vai estar pronto. Ou seja, a gente simplesmente vai chamar esse código para a nossa programação. Por exemplo,
pedir ao Arduino que ele faça a leitura de uma biblioteca de som. E aí, o Arduino vai ler aqueles códigos e vai mandar para o nosso sistema. Logo após, já poderemos dar os próximos comandos do projeto. A biblioteca, ele é um aparato de programações já prontas que a gente simplesmente nos damos o trabalho de chamar para nosso projeto. Então, nesse mini curso, iremos trabalhar alguns tipos de sensores e as potencialidades dele para a educação. Iremos trabalhar primeiramente um sensor de movimento. E eu vou mostrar para vocês aqui, compartilhando a tela com todos, como isso funciona primeiramente na plataforma Tinkercad, ok? Vamos lá? Primeiramente a gente tem que aprender o que é o sensor de distância, né? Então no próximo eu vou cortar o vídeo e vamos aprender o que é um sensor de distância. Então vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar primeiramente para vocês o que é o sensor de distância. Para quem não conhece, o sensor de distância, ele é um objeto que mede a distância dele para com o objeto que está na frente. Ele faz a medição de um objeto que ele está medindo à frente, ou a distância e o tempo em que esse objeto está dele. Por exemplo, eu estou gravando aqui com um notebook, o objeto que está à frente dele é o notebook e ele fará a medição da distância em que esse notebook está dele. Mas aonde eu encontro um sensor de distância hoje em dia? Esses sensores de distância a gente encontra muito em automóveis, por exemplo, quando o automóvel ele vai estacionar. O carro, alguns carros mais populares, eles têm os sensores atrás, na qual quando o carro ele vai estacionar, ele dá um som, um sonoro ou alguma luz que acende ali no painel, que vai indicar se o carro está próximo demais da parede ou o carro está em uma distância adequada para que o automóvel não bata, né? Com esse sensor, a gente pode estar criando diversos programações, projetos. Vocês já viram eles em robôs. O robô, quando ele vai desviar de obstáculos, eles têm uma tendência a ter como objeto principal o sensor de distância, o sensor de movimento, né? Ele tem um receptor e um emissor de distância, um sensor ultrassônico, né? Ele tem um emissor e um sinal eletrônico. Ele é um emissor e receptor de sinal ultrassônico. Perdi a palavra. O ultrassônico, ele emite um som. Só que esse som, ele tá fora da nossa capacidade audível, né? Fora da nossa capacidade de ouvir ele, devido à velocidade que esse som é dispersado no espaço. E se for pensar bem como é que a gente ouviria esse som, digamos que a cada objeto que ele batesse na frente, ele ia ficar soando um som. Então não seria muito legal pra gente ficar ouvindo sempre o mesmo barulho a cada momento que ele batesse em um objeto. Esse sensor de distância ele tem 4 terminais. Esse módulo ele possui um circuito pronto com emissor e receptor acoplado e com 4 pinos, o CVV, o trigger, o eixo e o GND para medição. Esse sensor é chamado de HCSR04, ou seja, ele consiste na emissão de sinais ultrassônicos e eletrônicos pelo sensor e na leitura do sinal de retorno, reflexo e eco desse mesmo sinal. A distância entre o sensor e o objeto que ele reflete é calculada com base no tempo entre o envio e a leitura de retorno.
Sinais ultrassônicos são ondas com frequência acima de 40 kHz. Como o nosso ouvido ele só consegue medir a frequência de 20 kHz, os sinais emitidos pelos sinais ultrassônicos não podem ser ouvidos por nós seres humanos. O sinal HCSR04 ele é composto por 3 partes principais: transmissor ultrassônico, na qual ele emite as ondas ultrassônicas, que são refletidas pelos obstáculos, e um receptor, na qual ele identifica o eco transmitido pelo transmissor, e o circuito de controle, na qual ele controla o conjunto transmissor, receptor e calcula o tempo entre a emissão e a recepção de sinal. Então, a distância é um tempo de duração de sinal de saída 2 vezes a velocidade do som. Ou seja, ele bate 2 vezes e volta 2 vezes para emitir essas informações para o monitor. Aprendendo o que é o sensor de distância, vamos mostrar agora para vocês como vai funcionar essa programação na prática. Vamos lá? Então, pessoal, dando sequência ao nosso mini curso, só fazendo uma sugestão aqui, o mesmo sensor que a gente vai utilizar, eu peço para vocês que quem for comprar, fazer a compra do sensor, que compre no mesmo modelo, pois o Tinkercad também usa o sensor HCSR04. Vamos agora mostrar na prática como vai funcionar na plataforma. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Então, vamos lá? Então, pessoal, eu deixei aqui aberto já a aba da plataforma Tinkercad. Eu vou falar um pouquinho para vocês o que é, ok? A plataforma Tinkercad, ele é um circuito, é um ambiente virtual para simulação de circuitos, né? Circuitos eletrônicos. Escolhido para o curso, o mesmo faz parte de um pacote que ainda inclui uma ferramenta CAD para modelagem, ou seja, modelagem 3D. Vou mostrar aqui para vocês. Ela é bem simples de usar e é voltada para o público infantil, designers e para quem trabalha com hobby, faz por gosto mesmo. A plataforma ela tem uma tradução para o português e funciona no próprio navegador da web, ou seja, você pode estar acessando pela internet. Ela é gratuita, tá? Basta fazer um cadastro, né? Você faz um cadastro com o seu e-mail para poder acessar. Os projetos desenvolvidos ficam armazenados em uma nuvem e podem ser compartilhados com outros usuários. A ferramenta Circuitos ela especificamente emula um laboratório de eletrônica, né? Contendo uma variedade de componentes típicos, ainda que os mesmos sejam representados em 2D, né? Que a gente chama com vista superior, né? Em cima. Elas apresentam uma boa fidelidade, né? Em termos de aparência e funcionamento, e se comportam como se a gente estivesse programando realmente na protoboard. Como vocês podem ver aqui na barra de componentes, ao lado direito, para utilizá-la, basta a gente arrastar os componentes para a tela, tá? E cada componente ele possui uma propriedade que eles dão, que são inerentes, né? Podendo ser alterada para corresponder à necessidade do projeto, dentro dos padrões correspondentes a cada um. Na figura aqui, por exemplo, pode ser visto um sensor de distância, um buzzer e 2 LEDs. Podemos, então, alterar os nomes, né, de cada LED. E aqui a plaquinha Uno.
da versão Uno, né? Com ambiente de programação IDE. Com ambiente de programação IDE em blocos textuais, utilizando a linguagem que lhe é própria, baseada em C e C++, né? Também permite depurar os códigos e trazer ao monitor serial, tal qual a versão original. Isso torna a ferramenta uma excelente opção para iniciar os estudos na plataforma com Arduino, permitindo implementar uma infinidade de projetos, sendo o Tinkercad, inclusive, utilizando para prototipagem de projetos. O ambiente de programação do Arduino em blocos é textual, no Tinkercad, né? Podemos visualizar aqui na imagem. Por último, a plataforma Tinkercad Circuits ainda traz uma biblioteca de projetos com o Arduino já implementado, que servem para verificar e estudar novos projetos. Por último, a plataforma Tinkercad ela traz uma biblioteca de projetos com Arduino já implementado, que servem para verificar e estudar. E mesmo depois de finalizado, os alunos poderão verificá-los para aprimorar o aprendizado. Também a gente pode apontar que a única desvantagem é que as definições e comentários ainda são em inglês. Portanto, são fáceis de encontrar, explicando na internet. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou abrir aqui com vocês, já está aberto aqui um novo circuito, ok? E no projeto de hoje, a gente vai aplicar utilizando um sensor de movimento e LEDs. É um projeto bem simples, projeto esse que a gente pode estar fazendo nos laboratórios de ensino da escola, né? Então, aqui é a plaquinha Arduino, né? Ela é bem versátil, é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware e software, né? Aberto, de baixo custo e muito fácil de ser manuseado, mesmo com pessoas que possuem pouco ou nenhum conhecimento de eletrônica. Quando falamos em Arduino, devemos ter em mente 3 conceitos. Hardware, que é uma placa que possui como componente central um microcontrolador da família Atmega. Ele é um software, né, que consiste em uma linguagem de programação e um ambiente de desenvolvimento derivado, né, do processing. E o terceiro conceito é a comunidade, porque ela é composta por um grande número de pessoas que compartilham seus conhecimentos e projetos na internet, ou seja, disseminando a plataforma para outros usuários. A placa Arduino ela é muito parecida com um computador de pequeno porte, sendo ela composta pelos microcontroladores, memória RAM, memória secundária e memória flash. O clock e comunicação via USB, entre outras funcionalidades. Como vemos aqui na figura, nós temos o modelo mais popular do Arduino, né? O Arduino Uno. Quando pesquisamos aqui Arduino, temos várias variedades de Arduinos, né? Deixa eu procurar aqui. Aqui já tem uma variedade de projetos prontos, ó. Quando a gente pesquisa a plaquinha Arduino. Ó, placa de teste, piscar LED. Opa! Só que aqui acabou saindo. Fica aqui, filha. Piscar um LED, né? Ou seja, já são programações prontas na qual a gente só inicia a simulação. Entrada analógica, leitura digital, ok? O Arduino R3, ele possui 14 pinos que podem ser utilizados como entradas ou saídas digitais, do pino 0 até o pino 13. Sendo que os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11 também podem utilizar um pose switch modulation,
o PWM, que a gente conhece, né? Para gerar um conjunto de valores inteiros, de 0 a 255. Os pinos AO, aqui, do AO ao A5, correspondem à entrada analógica, que recebem uma tensão de 0 a 5 volts. E os produzem em uma escala de 0 a 1023. Também temos os pinos 3V, o 3 volts, né, 5 volts, e o GND, ou mais conhecido como terra, né, na qual permite alimentar os componentes dos circuitos conectados ao Arduino. Possui um microcontrolador Atmega 328, como uma memória RAM de até 2 KB, memória flash de até 32 KB e um clock de 16 MHz. O ambiente de desenvolvimento, vou falar um pouquinho aqui sobre ele. O ambiente de desenvolvimento do Arduino ele é gratuito e pode ser baixado na própria plataforma da Arduino, né? Nesse site, aqui, que eu vou mostrar para vocês, o ambiente de desenvolvimento do Arduino, ele é gratuito, né, e pode ser baixado nesse site. Em muitos outros também estão disponíveis as instruções para realizar a instalação em diversos sistemas operacionais, além de fóruns para tirar dúvidas e obter maiores informações. O ambiente de programação, ele é muito simples e intuitivo, né? Vamos abrir um novo aqui. Ele é um programa no qual o Arduino chama de Sketch. Apresenta duas funções básicas, setup e loop. A função setup deverá conter um código que irá executar apenas uma vez, quando o sketch iniciar. Normalmente colocamos nessa função as definições iniciais do programa. A função loop, até então, ela irá executar... A função loop, ela irá executar continuamente as instruções que estão lá, até que o outro sketch seja carregado na memória flash do Arduino. É importante notar que no Arduino é possível armazenar e executar um sketch por vez. Dessa forma, sempre quando transferirmos um sketch, esse irá substituir o programa que está anteriormente carregado na memória. Também observe que, como o sketch fica armazenado na memória flash, que é permanente, mesmo quando desligamos o Arduino, o programa continua armazenado e irá entrar novamente em execução quando o Arduino for ligado novamente. Note também que nessas duas funções a palavra reservada void indica que as funções não apresentam um valor de retorno, sendo usadas exclusivamente para realizar a execução de um conjunto de instruções. Voltando aqui para a nossa programação, a gente vai precisar... deixa eu tirar primeiramente. Voltando aqui para a nossa programação, a gente vai precisar de um Arduino. Vamos precisar de 3 LEDs, um LED vermelho, um LED amarelo, aqui dá para alterar a cor, ok? E um LED verde. Vamos precisar de uma protoboard, ok? Vamos precisar do importante, né, que para nós é o sensor de distância. Sensor de distância, né? O que a gente vai utilizar aqui é o HCS04. E é isso. Agora a gente vai montar. Opa! Ctrl Z. Deixa eu
pegar nossa plaquinha aqui, deixar bem certinho. Primeiramente, vamos montar aqui a parte de LEDs, né? Vamos colocar aqui na linha J. Sempre pulando uma casa para ficar mais organizado. Vamos ligar aqui o primeiro polo no negativo. Aqui a gente vai colocar na cor preta, tá? Para indicar o negativo. Vamos fazer isso em todos os outros. Opa. Vamos escolher a cor preta. Agora, a gente vai precisar de um resistor. Aqui. Vamos trazer aqui. Vamos pegar 3 resistores. Ok. Aqui a gente vai pôr o resistor. A gente vai pôr a amperagem do nosso resistor em 300, tá? 300 de resistência. Ui, aqui eu coloquei um pouquinho mais. Passou. Percebam que já mudou de cor a nossa resistência aqui, né? Então, o programa ela já faz essa alteração automaticamente. A gente vai colocar aqui ao lado do polo, tá? Vamos agora instalar aqui o HCS R04. Opa, soltou o alarme aqui do vizinho. Vamos colocar o nosso VCC. Vamos colocar o nosso VCC no positivo. Ok, vamos usar a cor vermelha. Então, vamos colocar o nosso trig na casa 5 volts, tá? Vamos deixar bem organizadinho aqui. Vamos usar a cor roxa. Ok. O nosso GND vai no -4. Opa. O nosso GND vai no 4. Vamos deixar ele na cor azul. E aqui no nosso eixo, a gente vai deixar lá na casa 4, né? Na entrada 4. Vamos deixar na cor azul. O nosso GND vai no negativo. Opa, vamos usar a cor preta. Ok. Aqui vamos deixar o preto no GND. Aqui. Vamos usar a cor preta. E o nosso positivo a gente vai deixar... Opa, tortei ele. O nosso positivo a gente vai deixar no 5 volts, ok? Vamos usar a cor vermelha para identificar. Deixa eu arrumar aqui para ficar certinho. Mais bonitinho. Agora, a gente tem que ligar os LEDs, tá? O vermelho, a gente vai deixar na casa 10, na entrada 10 ali, do nosso Arduino. Deixa eu dar um pouquinho mais de distância. Vamos lá na nossa casa 10.
aqui. Deixa eu arrumar. Vamos deixar na cor vermelha. O nosso LED amarelo, a gente vai deixar na casa número 9, né? Na entrada número 9. Eu falo casa aqui porque a gente ensina programação utilizando a palavra casa, né? Entrada. Na entrada número 9, vamos deixar da cor amarela. Amarelo. E no nosso verde, a gente vai deixar na entrada 8. Então, vamos aqui. Já tá com a corzinha verde ali, então não teremos tanto trabalho assim. Entrada 8, ok? Então, nossa programação já tá pronta. Aqui temos os resistores ok. O sensor de distância instalado. Falta daqui a pouco, vamos inicializar. Então, a gente vai entrar no processo de criação desse código. Caso você não tenha tanto conhecimento na base de códigos, essa plataforma ela é interessante porque você pode programar em português, né? Então, ela é bem interessante mesmo. Vou deixar isso aqui do ladinho. Aqui para baixo. E eu vou mostrar para vocês como funciona. Primeiramente, a gente vai vir aqui em anotações, né? Vamos colocar um comentário, ok? Vou colocar um comentário aqui. E vamos acionar um comentário. Este programa faz... Vamos por... Este programa faz com que o Arduino meça a distância, tá? Este programa faz com que vamos por mesmo. O Arduino meça a distância. Meça a distância. Ok? Vai ficar salvo aqui. Vamos colocar o primeiro comando, né? Vamos por aqui, imprimir no monitor serial. O monitor serial é esse aqui que tá aqui, que logo eu vou mostrar para vocês, tá? E vamos ir na entrada. Na entrada, a gente vai por aqui, inserir sensor de distância ultrassônico, né? Acima de, vamos por 5. Com o pino eco em 4. Em unidades por centímetro. Com nova linha fecha aqui. Vamos incluir agora um controlador. Ele vai ser o que vai fazer a leitura do nosso sensor, tá? Vamos utilizar esse aqui. Vamos pedir um comando, né? Uma matemática, um cálculo. Vamos por aqui. Um cálculo, primeiramente. Vamos pôr na numeração 10. Vamos pôr uma entrada para ele fazer a leitura do sensor ultrassônico. Vamos pôr o comando aqui 5. Com o pino eco de 4. Acima de 10. Se for acima de 10, então a gente vai definir, né, o pino 10, o pino 9 e o pino 8, que é o LED vermelho, o LED amarelo e o LED verde, tá? Vamos definir primeiramente o pino. Opa. Vamos já pôr 3 aqui, aí só faz os controles. O nosso pino aqui, ó, vocês podem ver, ó. Opa. O nosso pino 10, 9 e 8. Vamos pedir agora para que eles façam o cálculo dos comandos.
O pino número 10, a gente vai deixar alto. Quando o pino número 10 estiver alto, ele vai ligar o LED. Ele vai ligar o LED vermelho, ok? Quando ele estiver muito perto, ele vai ligar o LED vermelho. O nosso pino número 9, a gente vai deixar baixo, ele não vai acender. E o nosso pino número 8 também não vai acender. Aqui na nossa segunda seção, a gente vai colocar no controlador novamente, ok? Para fazer os últimos 2 pinos. Aqui a gente vai duplicar. Eu vou colocar aqui. Aqui a gente vai duplicar, então ele facilita melhor para a gente o processo de programação. Neste aqui, na segunda casa do pino... Opa, deixa eu só duplicar aqui. Duplicar. Vou deixar aqui. Muda para 20 centímetros, ok. Aqui a gente vai duplicar. Não há necessidade. Ctrl Z. Opa, deixa eu jogar aqui na lixeirinha. E vamos iniciar uma simulação. Ó, percebam que aqui ele já vai conectar o Arduino. Aqui a gente só vai dar os comandos seguintes, né? Ó. Quando ele estiver próximo de 20, ele vai acender o pino amarelo, ok? Então, a entrada 9. Quando ele estiver mais longe do que 20 centímetros, ele vai acender o pino verde. Vamos voltar aqui para os nossos blocos. Vamos fechar esta aba aqui. Códigos. Aí, agora a gente vai fazer a simulação. Deixa eu fechar aqui. Vamos fazer a simulação para ele aparecer aqui no nosso monitor serial. Deixa eu carregar para cima no nosso monitor serial. Nosso projeto vamos deixar aqui. Então, basicamente o que a gente quer fazer aqui é conforme o objeto for se aproximando, o nosso monitor serial vai cronometrar a distância do nosso objeto, né? Vou colocar nessa placa aqui. Diminuir um pouco. Então, primeiro fica aceso o verde. Depois, se tiver mais próximo, fica aceso o amarelo. Se estiver muito mais perto, fica aceso o vermelho. Então, aqui é um alarme de distância, né? Só que com cores. Então, vamos ver aqui no código se tá fácil. Então, aqui a gente começa com um comentário, né? Este programa faz com que o Arduino meça a distância e ele vai imprimir no monitor serial, esse monitor serial aqui. O sensor ele vai estar lendo, né? Ele vai estar lendo o sensor de distância, né? Que está no pino 5, que é o trigger, e no de eco, que é o de informação, em centímetros. E aí ele quebra uma linha. Então ele jogará a distância que o sensor está medindo do objeto. Aqui ele vai ler tudo a mesma coisa, né? Se o sensor de distância ultrassônico do pino acionador trigger e o pino eco estiverem em unidade de centímetro, ou seja, se essa distância for menor do que 10 centímetros, o pino vermelho vai ser acionado, pino 10. Se a distância estiver de 20 centímetros, o pino amarelo acende. Se estiver mais longe que 20 centímetros, vai ser acionado o pino verde. Ou seja, significa que o objeto está mais longe. Então, ele já está funcionando. Ó. Vamos ligar agora o nosso sensor. Ele está a uma distância de 314. Vamos aproximando. Percebam que no LED, logo, logo, o LED verde vai acender.
Ó, o LED vermelho já acendeu. O amarelo acendeu. E o verde acendeu. Ele é bem fraquinho para você conseguir ver que o LED de fato acendeu ali, mas dá para notar sim. Viu? Agora acendeu o LED verde, porque ele está longe. Bem simples esse projeto aqui, tá? É um projeto que dá para fazer com os alunos. Quem tem escola e tem laboratório de informática tem acesso livre, ok? Essa plataforma ela é livre, acesso para qualquer desenvolvedor, aluno, criança, pessoa que realmente gosta só de mexer. Então é isso, pessoal. Esse nosso projeto foi um sensor de distância, tá? Ele é bem simples. Para quem queira refazer, tem outros projetos já pré-prontos. Vamos parar a simulação aqui. Descer o código. Né? Tem outros projetos já prontos aqui dentro do Tinkercad, que vocês podem estar reproduzindo, né? Também tem comentários, anexado ao Twitter. Esses são projetos que eu fiz, né? E alguns projetos eu dei uma observada também. Esse código aqui, ele é com potenciômetro, tá? Eu vou iniciar aqui a simulação. Ó, aqui tá no verde. Então, meu potenciômetro, ela está acionando para o verde. Quando eu chego na metade, ele está no amarelo. Quando eu chego bem no finalzinho, ele aciona o vermelho. Fala, pessoal, tudo bem? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês alguns canais que eu acompanho, tá? Para ficar de referência até para quem quer se aprofundar mais na área. O canal do Emerson Carvalho, o canal do Ponto Canal, né? Aqui ele mostra vários exemplos de programação com Arduino. Hoje você vai aprender. O canal do Manual do Mundo, esse aqui é bem conhecido com quem atua em programação, porque ele é uma referência, né, para os estudos. E o Brincando com Ideias. Você está na dúvida de qual Arduino? São 3 canais que, para mim, são referências. Esses 2 últimos também, para introdução e para quem está começando com a programação. E são exemplos de canais que eu vou deixar sugerido para que vocês possam estar se aprofundando no conteúdo, tá bom? Então, esse foi o nosso projeto, tá? Desse mini curso. Caso vocês queiram mais informações, entre em contato com a gente no fórum. Eu vou convidar vocês a participar do nosso fórum de hoje. Eu vou estar online acompanhando vocês e tirando as dúvidas.